posto lá e aí vocês podem fazer por lá, beleza? Boa tarde, gente. Então, vamos lá. Hoje é aula para rever conteúdo, né, para tirar dúvidas de vocês. Tanto hoje, segunda, quanto quarta-feira. E aí, quarta-feira é a nossa última aula do ano, né? Também já está Natal chegando aí, né? E a gente volta dia 3 já com a prova, né? E eu vou até tentar, até quarta-feira, mandar mensagem para vocês como é que vai ser a prova. Na graduação, eu consegui fazer uma prova que eles já fizeram, né? Já foi já algumas semanas. Eles fizeram a prova tipo, em 5 horas. Foi de 5 da tarde, por volta de 5 até 11 e pouca da noite. E aí eu quero fazer mais ou menos isso com vocês, até para não tomar muito tempo, né? Sei que vocês têm outros afazeres e tudo mais, mas vou tentar fazer igual eu fiz na graduação, que foi uma prova mais curta e completa, né? Consegui cobrar tudo que eu queria. Para vocês também eu vou conseguir fazer algo do tipo, tá? E aí eu recomendo que vocês estudem, né? Estudem as listas, revejam as aulas, entendam as demonstrações que eu faço, né? As técnicas de demonstração são importantes que vocês entendam. Igual eu já falei em aulas anteriores, né? É interessante que vocês tenham essa visão a alto nível de como se demonstra, né? Como se demonstra, né? E aí depois vocês entram nos detalhes, né? Para garantir aquilo que você já tem a clareza a alto nível, né? E aí, só reforçando então, hoje e quarta, meu intuito é só tirar a dúvida de vocês, rever alguma questão ou outra, caso vocês queiram, relembrar alguma demonstração aqui, caso vocês tenham alguma confusão, alguma dúvida, tá? E aí é isso. Eu acho que vocês têm uma avião ainda para entregar, né? Eu tinha adiado a data de entrega, acho que até a quarta agora. Aqui, avião. Data da entrega dia 22, né? Dia 22. Bom, então não vou falar sobre a avião 2, né? Mas sobre a avião 1 eu posso falar, ou sobre alguma coisa da lista, alguma coisa da aula, o que vocês querem? E aí, só completando, eu vou comentar, eu vou pôr no Classroom uma. Ai, caraca, tirei de algum lugar aqui. Cacete. Lista 1, 2 ou 3. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Vocês viram? Alguma coisa se moveu aqui? Eu vi que você moveu alguma coisa, mas não vi o que aconteceu não. Mas assim, tá gravado. Posso depois dar uma olhada. Aula 9, 10, 11 e 12. Mas tá tudo aqui. Avião 1, avião 2, lista 1. Ai, cara, não. Acho que foi isso que eu fiz, né? Talvez tenha sido isso. É, parece. Tá bom. Bom, vou até pôr então aqui. Fecha. Eita. Por você sair, não. Por favor. Que vocês ponham. Vocês lindas? Vocês lindas? O corredor tá ótimo hoje. Que vocês ponham. Ontem não. Qual é o sinônimo de ponham? Escrevam. Escrevam abaixo suas dúvidas para resolvermos na próxima aula, quarta-feira, dia 22, 12. Tá? Então aí você já. Que eu não consigo postar. Posta, pô. Ih, tá zoado, hein? Agora foi. Postar. Beleza. Aí vocês ponham aqui e aí fica mais organizado, né? Para na próxima aula eu já começar de algum ponto específico, tá?
Bom, vocês querem que eu fale de que hoje? Vocês têm alguma dúvida? Eu ainda Avião? tô fazendo Avião 2, mas aí a gente não vai discutir ela, né? Avião 2, não. Quer dizer, a não ser que tenha alguma coisa que você não tenha entendido e tal, mas sobre o conteúdo passado, Não. tá. O Luiz, eu, é, sim. Rapidinho. Então, só uma coisa. Vocês têm grupo, não tem? Temos o Telegram, eu acho. Isso. Mas vocês não têm interagido, não? Não muito. Então, eu recomendo que vocês façam isso, né? Tentem, sei lá, estudar junto é sempre bom. Por exemplo, se a Cintia permitir, a Cintia me mandou um e-mail com uma ideia de algo sobre a lista, essa V12, e estava bem coerente. Um pouco do por alto que ela falou comigo no e-mail e tal. Então, é bom estudar em grupo, né? Tá? Tentem fazer isso. Desculpa, Nathaniel, pode falar. Sim, eu já vou começar com outro assunto, porque eu acho que eu não tô nesse grupo, não. Se eu não me engano, eu não tô, não. Aí Então. depois Deixa eu eu vou mandar ver aqui se no eu... chat, então. Poxa, Thiago, obrigado. A minha dúvida, na verdade, é de um pré-requisito da sua aula. Eu queria que você, se você pudesse enumerar todos, falar o nome do assunto também, se é técnica de demonstração, e enumerar quais são as técnicas. Entendi. E já emendando já para falar de uma vez só, eu também queria saber como é que é o nome do assunto. Eu não sei nem te explicar direito, mas sobre aqueles, sabe esse jeito formal de você representar as coisas com aqueles símbolos matemáticos e tal? É porque aquilo está muito fraco na minha memória. Sei. Aí eu queria dar uma olhada por fora aí, dar uma estudada Uma nesse relembrada, assunto. né? Esse assunto. Aí Entendi. só o nome dos assuntos e, se puder, enumerar, beleza. Enumerar técnicas. As técnicas, Entendi. O nome do assunto, enumerar as técnicas, né? E o nome do outro assunto aí, dessa representação formal. Entendi. Só rapidinho. Pode Então, falar. eu não sei mandar o link do Telegram, tá? Então, se alguém puder aí mandar. Tá. Eu acho que. Deixa eu ver se eu anotei aqui algum dia. No dia que vocês mandaram. Deixa eu conferir, porque eu não tô com. Eu lembro de terem já colocado isso em alguma aula. O ruim é que na gravação do YouTube não mostra o chat. Porque senão eu ia falar pro Nathaniel até olhar nos vídeos anteriores que tem aí colocaram no chat, mas como não gravo, então não adianta. Eu não tenho certeza não, mas eu acho que eu entrei no Telegram depois e alguém perguntou lá no Classroom mesmo. Verdade, no E alguém Classroom. colocou lá. Foi alguém Eu que acho nem que eu nunca vou- aparece Isso, aqui. beleza. Se chama Rafael. Rafael, nem nunca apareceu aqui, mas ele postou alguma coisa lá. E aí responderam. Eu acho que eu anotei aqui também. Tá. Bom, beleza. Depois eu tenho que passar pro celular. Ok. Obrigado, hein? Beleza. Então, vou começar da segunda pergunta, tá? Beleza. Então, playlist. Então, deixa eu voltar no início. Então, essa playlist aqui, Fundamentos Matemáticos para a Computação, ela, sobre essa parte de lógica, de simbolização, o significado de cada símbolo, né? Você falou, um pouco sobre isso, você tem dúvidas, né? Você não lembra com tantos detalhes essas coisas, né? Então, essas aulas aqui de tabela e equivalência, elas são bem voltadas para isso, tá? Essas aulas aqui, eu recomendo até, para ser um pouco mais direto ao ponto, a aula que eu dei sobre esse assunto neste período. Então, aqui tem as aulas síncronas, tá vendo? 2021.2. E aí, essa aula 2 é maior, né, do que essa daqui, porque aqui é uma aula assíncrona, sou eu gravando sozinho. Então, não tem aluno para interagir. Mas, apesar disso, ainda eu gosto dessa aula. Eu acho que você pode olhar aqui para relembrar, entender os conectivos, as componentes, e o assunto que se refere a isso
É simbolização de lógica, né? Conectivos lógicos. Não são técnicas de demonstração sobre essa aula, mas é uma parte do entendimento que a gente tem sobre o que significa um enunciado ser verdadeiro. Isso é importante para a gente entender um enunciado que a gente quer demonstrar. Então, é uma implicação. O que a gente quer demonstrar, de modo geral, é uma implicação. É o enunciado que ele pode ser escrito. Se acontece alguma coisa, então você tem uma outra coisa. E a gente vê vários exemplos disso durante as aulas em grafos, não é? Uhum. Existem inúmeros casos que são assim. E aí, bom, então primeiro é ter esse entendimento do que é um enunciado, o que é uma implicação. E o que de fato é uma implicação? A gente entende o que de fato é uma implicação entendendo um pouco o valor que a implicação vai ter. A causa acontece, a consequência acontece, e aí a gente tem a tabela verdade, que é quando a gente tenta expressar todos os possíveis valores de um resultado em detrimento dos valores da causa e consequência, por exemplo, uma implicação. E aí esse entendimento de tabela verdade, entendimento de conectivo, aí tem conectivo que é uma adjunção, que é uma conjunção, que é uma negação, e várias outras coisas aparecem. Então, essa aula eu falo sobre isso. É uma aula anterior, bastante anterior, inclusive, comparado à técnica de demonstração. E o que a gente está fazendo em grafos é já assumindo que esse conhecimento tá ok, vocês lembram pelo menos a essência, e aí a gente já começa na técnica de demonstração. Que aí, por exemplo, sobre técnica, tem essa aula aqui, ó. Aí eu recomendo que você assista aqui. Não está aparecendo tudo. Bom, deixa eu... Playlist... Ó, na mesma playlist de aulas assíncronas, tá? E aí tem aqui essas duas aulas. Nessas aulas, e indução também, tá? Indução a gente usa muito aqui no curso, né? Então, tanto essa e essa aula são o que a gente aplica em teoria dos grafos, tá? E aí, quais são as... Oi, desculpa, Maria, pode falar. Nessas aulas, desculpa, professor, eu que te cortei. Nessas Não. aulas você mostra quais são os tipos de técnica, então, tipo, aquela por contradição, isso tudo tem nessas. Ah, beleza. Exatamente. Isso era uma dúvida minha. Então, aqui eu ensino exatamente essas técnicas. Eu falo sobre... nessa primeira aula, eu falo sobre técnica direta e técnica por contrapositiva. E aí, o que eu faço? Eu digo o que é essa técnica em termos lógicos, né? E trabalho com exemplos. Depois dessa aula 14, eu falo sobre contradição e demonstração por casos. Aí, beleza? Aí, depois dessa aula, eu falo só de indução matemática. Que é, de novo, eu digo que é uma indução e também faço exemplos, tá? Isso aqui são aulas assíncronas que eu gravei ano passado, né? Então, se vocês quiserem assistir outras aulas sobre isso, é só irem nas playlists de aulas síncronas. Então, por exemplo, aqui, ó, aula síncrona, aula síncrona, aula síncrona. E aí eu recomendo as últimas, né? As dos últimos períodos. Essa daqui ainda não cheguei nesse assunto. Neste período agora, eu ainda não cheguei no assunto de técnica de demonstração. Então não recomendo ainda, porque só não tem lá. Mas a do período passado, ó, aulas síncronas, 2021.1. Aqui, o mesmo conteúdo que eu falo nas aulas assíncronas, eu falo aqui também, só que aqui é com a interação dos alunos, né? E aí tem aulas, por exemplo, aulas de exercício, permutação, arranjo, combinação e tal, aula de exercício sobre isso. Não vem muito ao caso para vocês, apesar de a gente aplicar muito, né? A gente aplica muito o princípio multiplicativo e aditivo, se vocês quiserem relembrar isso também. Mas então, são essas aulas aqui, ó. Ó, essas duas aulas e essa aula de revisão, tá?
são aulas que eu tanto ensino e essa aula eu só faço exercício. Então, é bom, se vocês quiserem ver. Tá vendo? Ó? Então, tem aula que eu apresento conteúdo, faço exemplo, explico como é a técnica, e aqui eu só faço exercício. Então, eu resolvendo exercício a aula toda. Aqui, aqui, aqui. Sobre indução tem bastante coisa. Sobre relação de recorrência também tem bastante coisa. Aula de exercício, tá vendo? 2 aulas só de exercício. Enfim. Então, vocês têm algumas formas para rever esses assuntos aí, tá? Isso é respondendo a sua segunda pergunta, né, Antônio? Isso é técnica de demonstração. A primeira era a simbologia lá e, né? Eu só não acabei não anotando aqui, mas depois eu revejo no vídeo qual era o nome da playlist. Ah, tá. Rever no vídeo. Foi mal. Não, só mostrando. relaxa. Não, até eu abrir e começar a anotar, achei que, Tá. né? Então, mas só para dizer quais são as técnicas, eu acabei falando aqui, mas não escrevi, né? Então, bom, primeiro, o que a gente quer provar? A gente quer provar, de modo geral, uma implicação. O que é isso? São enunciados que tenham essa causa que gerem algum efeito, né? Então, vocês lembram de algum que a gente provou ao longo das aulas que se encaixa assim? Tem vários, mas vocês lembram de algum? Se um grafo é bipartido, ele não possui... Tudo bem. Ok, isso está correto, você está falando, não possui ciclo ímpar, né? Isso que você quer falar. Isso. Mas ele é até mais forte do que isso que está aqui. Porque o que a gente aprende lá não é somente se um grafo é bipartido, então ele não tem ciclo ímpar. Mas o grafo é bipartido se e somente se ele não tem ciclo ímpar. Não é? Sim. É diferente. Beleza. Mas tudo bem. Você pode, se vale a bimplicação, também vale a implicação. Né? Mas vamos ver alguma que seja somente uma implicação. Tem algumas dos grafos hamiltonianos, né? Tem. Aquela também do mostra que se G é um grafo euleriano, então o bloco é o euleriano, uma coisa assim, não estou lembrando agora o que Isso é. está na lista, se não me engano. Isso. Então, na lista 3, na lista 3. Isso está na Aveon, acho que é na Aveon, né? Não? Enfim, mas sobre os eulerianos mesmo, tem uma que a gente provou em aula. Se está na Aveon, é bom comentar. Brincadeira. Se G é euleriano, então, apesar de que também é no si somente si, né? Eu vou botar hamiltoniano. Eu vou deixar o do euleriano porque também é o si somente si. De o grau ser par, né? Todo verso tem grau par. Lembram? Isso é caracterização, é si e somente si. Tá, mas o Dirac, como é o teorema de Dirac? Vocês lembram? Se deltinha maior ou igual que n sobre 2, então G é hamiltoniano. Beleza? É um exemplo de um enunciado que pode ser simbolizado dessa forma. Tá? Então, primeiro, o que é uma simbolização? Uma simbolização é um jeito de você dizer explicitamente quem são as componentes e o que é componente. É um elemento com alguma propriedade. Então, aqui, por exemplo, deltinha maior ou igual que n sobre 2. Isso é uma componente. G é hamiltoniano. Isso é uma componente. E a gente tem legenda para ela. Então, a gente cria uma letra para... Então, P, por exemplo, é isso daqui. Enquanto isso aqui é Q. Entendeu? Então, são componentes. E aí você relaciona ela de alguma forma. E aí, isso aqui é uma implicação. Isso é a causa para que isso ocorra. Então, você tem exatamente essa simbolização. Tá? Bom, então aqui, isso aqui é só um exemplo de um teorema. É só um exemplo de uma implicação, e no curso a gente viu vários. A gente viu outros, que foram inclusive os que a Maria falou, o que eu estava falando já em relação ao euleriano, né? Que são aqueles que a gente expressa assim, né? Veja, a simbolização é diferente, porque os conectivos são diferentes. Isso aqui é uma implicação.
Isso aqui é o que a gente chama de biimplicação, né? A biimplicação é mais forte do que a implicação, porque vale duas coisas aqui. A biimplicação é a mesma coisa que você falar que P implica em Q, mas não só isso, E também, então tem uma conjunção, isso aqui é o E lógico, né? O que implica em P. Então, ocorre ambas as coisas numa biimplicação. Tanto P implica em Q, quanto Q implica em P. Então, por exemplo, voltando lá o que a Maria estava comentando, né, de G é bipartido, C e somente C, G não possui ciclo ímpar, certo? Como subgrafo, né? Então, isso é uma biimplicação, porque vale tanto isso daqui, ou seja, e aí é o que a Maria estava comentando, que é se G é bipartido, então G não possui ciclo ímpar, mas vale também a volta, que é se G não possui ciclo ímpar, então G é bipartido. Fala, Maria. Professor, uma das minhas dúvidas é até mesmo como a gente prova, porque, por exemplo, na implicação, a gente prova os... Ah, tá, então tá. Tá. Aí a gente entra já na técnica, né? Porque o que eu estou falando aqui por enquanto é o que é um teorema. Um teorema é uma implicação, ou é uma conjunção de implicações por conta da biimplicação. Entendeu? Então, um teorema a gente escreve dessa forma. Você tem alguma causa que vai ter alguma consequência. E aí, esse é o primeiro entendimento que a gente tem que ter. O que é a causa e o que é a consequência do enunciado. Então, isso nem sempre aparece bonitinho assim. Deixa eu tentar lembrar de algum. Todo Nossa, a gente viu alguns assim já. Todo grafo que tem alguma coisa é alguma outra coisa. Vocês lembram de alguma coisa assim? De algum exemplo assim? Eu poderia, inclusive, reescrever dessa forma, né? Todo grafo que satisfaz deltinha maior ou igual do que n sobre 2 é hamiltoniano. É um exemplo, tá? Veja, esse enunciado aqui, você consegue enxergar claramente o que é a causa, o que é a consequência? Aqui está mais evidente, né? Porque você tem um C e um então separando. Então você tem causa, tem consequência. Aqui, talvez você não enxergue isso. Então, o primeiro momento é você entender o que isso aqui está escrito e com isso você sabe quem é causa do quê. O que isso aqui está dizendo é que todo grafo que satisfaz isso vai ganhar isso como consequência. Entendeu? Então, essa é a causa e essa é a consequência. É um primeiro cuidado que tem que ter, né? Dependendo de como está escrita, você consegue entender melhor ou pior um enunciado específico, tá? Então, isso é o primeiro passo que tem que ser feito, beleza? O outro exemplo, todo grafo com m igual a n menos 1 e acíclico vai implicar ser conexo. Vocês lembram de quando a gente viu árvores? Tinham mais equivalências lá? No assunto de árvores? Sim. Lá naquele assunto, a gente viu 3 jeitos, 3 propriedades, que quando você tem como causa 2 delas, a consequência é a terceira. E aí você provava de algumas formas. Por exemplo, G conexo e acíclico, o que a gente tem de G? É uma árvore. Beleza? Se o grafo é conexo e ele é acíclico, então ele é uma árvore. Em outras palavras, todo grafo conexo e acíclico é uma árvore.
veja aí que a causa são duas propriedades. Não é somente uma propriedade que está aqui, nesse exemplo. Lá foi um pouquinho diferente, mas ainda assim você tem uma causa com uma consequência. Deixa eu adicionar uma outra página. Se G é conexo e acíclico, então G é árvore. Isso é um enunciado que a gente viu lá na aula sobre árvores. Tá? Em outras palavras, todo grafo conexo e acíclico é uma árvore. A causa não é uma coisa só, são duas coisas. Então, uma simbolização poderia até ser assim, ó, P, E, R. Isso daqui implica em quê? Onde P é G é conexo, R, G é acíclico. Então, a conjunção disso implica em G ser uma árvore. Tá? Então, veja que é um teorema, tá? É um enunciado que ele tem uma implicação e você tem que ter essa clareza de quem é a causa e quem é a consequência. E veja que a causa não precisa ser só uma coisa, pode ser mais de uma coisa. A gente viu exemplos disso. Então, é o primeiro ponto, tá? É o primeiro passo, é entender o enunciado. Por meio de simbolização, ou ter essa clareza de causa e consequência. Para aí depois a gente ir para o próximo passo, que é entender como você vai demonstrar. Que eu concordo que isso seja o principal aí que você tem que trabalhar, né? Que a gente tem que trabalhar de modo geral, né? E quais são? Primeiro é saber quais são as técnicas. Então, tem técnica. Nossa, não sei escrever, não. Técnica direta. Técnica por contrapositiva. Técnica por contradição. Por casos que, na verdade, vou até pôr também, mas não tem muito o que falar aqui. Tem mais. Tem indução. Tem também uma outra que vocês nem viram ainda, mas vocês vão ver. Que é método probabilístico. Essa aula aqui a gente vai ver, esse método a gente vai ver na aula sobre teoria de Ramsey. Tá? A gente usa muito probabilidade lá. Bom, são essas técnicas aqui. Tá? Então, a técnica direta é bem direto, ou seja, você tem algo simbolizado dessa forma. Então, você tem um enunciado que tem uma causa com um efeito. Então, o que você tem que fazer é entender bem essa causa aqui, conseguir trabalhar sobre ela e ganhar essa consequência que você quer. A gente viu exemplos. Por exemplo, se você tem um grafo em que todo vértice tem grau par, então o grafo ele é euleriano. A gente viu que isso, na verdade, não é somente si, né? É uma biimplicação. É um exemplo que se encaixa assim, que é G é euleriano, se somente se, todo vértice desse grafo possui grau par. Mas como é que a gente demonstra uma biimplicação? Mostrando tanto que isso daqui é verdade, quanto que isso aqui é verdade. Então, é uma demonstração por casos. Você tem dois casos para tratar, tanto assim quanto assim. Então, o que eu acabei de falar foi essa parte aqui, que é, se todo vértice do grafo possui grau par, então o grafo ele é euleriano. Se vocês lembrarem lá na aula, eu utilizei essa técnica. Por que foi direto lá? Porque você sabia que todo vértice possuía grau par. Então, você tinha isso aqui em mãos.
eu, então, sabendo todo vértice tem grau par, você sempre tem vértice de grau 2, mais 2, mais 2, mais 2, porque é par, né? Então, você pode separar os graus dos vértices sempre de 2 em 2. Sempre de 2 em 2. Para todo vértice pode fazer isso. Então, a cada 2 que existem, de alguma forma, você vai conseguir fechar um ciclo. E aí, essas arestas você meio que remove. Para que isso? Ao fazer essa remoção de ciclos, você vai conseguir, é o primeiro passo dessa implicação, é você entender qual é a decomposição de ciclos que existe ali nele, ou tomar alguma que você sabe que vai existir, porque sempre tem esses de 2 em 2, esses vértices, né? Sempre 2 arestas ali indo nele, existe algum ciclo associado a esses 2 aqui, essas 2 arestas. Sempre vai ter. E aí você vai conseguindo removendo os ciclos do grafo. Para que isso? Para você ter os ciclos separados. Ao você ter ciclos separados, você vai arrumar algum jeito de compor de volta o grafo. Essa composição de volta no grafo, você vai conseguir fazer o que você queria, que é um percurso de Euler nele. Então, veja, você trabalha aí nas suas causas, consegue, de alguma forma, concluir aquilo que você quer. A conclusão desse exemplo que eu acabei de falar aqui é que o grafo seja euleriano. Ser euleriano é atender à definição de ser euleriano. A definição de ser euleriano é que tem um percurso, que você sai de um vértice, termina nesse mesmo vértice que você começou, passe por todas as arestas do grafo exatamente uma vez. E isso é feito justamente por esses percursos que você vai fazendo por meio dos ciclos que você enxergou nesse primeiro passo de decompor, agora nesse momento da composição. Então, isso é uma aplicação dessa técnica direta. Tá? Aqui não existe muito bem uma regra. Se o enunciado é dessa forma, então, com certeza, eu vou fazer pelo jeito direto. Isso, infelizmente, não tem. Tá? Mas, muitas das vezes, a gente vai por esse lado aí, quando é possível você trabalhar com o que você tem em mãos para atender justamente a definição que você quer ter na consequência. Olha o exemplo que eu falei. Eu queria ter como consequência concluir que o grafo era euleriano. Então, assim como talvez eu quisesse concluir que o grafo é hamiltoniano e algumas outras condições que a gente viu lá, na aula dos grafos hamiltonianos. Então, não tem muito segredo. Se for isso, ou seja, se você quer mostrar que o grafo ele atende a alguma certa propriedade, ou uma definição, né, no caso, você quer provar que o grafo ele atende à definição de ser, no caso aqui, o euleriano. E é possível você fazer isso por meio da propriedade que você tem na causa? Nesse exemplo aí foi possível. Para inúmeros outros isso também é. Entendeu? Então, é uma primeira abordagem. É você pensar se, com o que você tem de causa, você consegue trabalhar isso para fazer atender a consequência que você quer no enunciado. E se for um enunciado em que essa consequência é uma propriedade que tem uma definição, por exemplo, ser euleriano, você pode dizer que é uma propriedade, né? Mas que, na verdade, é o grafo atender à definição de ser euleriano. Então, é possível você verificar que o grafo atende à definição de ser euleriano, e isso você tira a palavra euleriano e substitui por várias outras. Por exemplo, ser dois conexos, ser um bloco, ser bipartido, ser... Enfim, várias outras coisas que a gente estuda aí. Isso é a técnica direta, tá? Depois da técnica direta, tem uma outra que é muito parecida, que é a contrapositiva. A contrapositiva nada mais é um jeito equivalente de você ter uma implicação. Por isso que eu gosto de escrever sempre por meio dos símbolos, porque isso daqui a gente abstrai qual é a propriedade específica, qual é o assunto que a gente está estudando, de modo geral.
você tem um P e implica num P. Você tem um P que implica num Q. Fala, Leandro. Pode falar. Então, mestre, eu ia perguntar, não sei se foge do assunto, mas digamos assim, até pensei que poderia ser isso, a forma direta, ou não sei se não tem nada a ver, mas quando eu vou usar um resultado já que está assim, formalizado como um teorema, ou que ele está bem consolidado, eu posso usar logo direto aquilo, ou eu tenho que demonstrar, como nesse caso aí mesmo do Euleriano aí, sobre essa condição de ter ciclo par. Eu Ciclo fico na não, dúvida. grau. Grau par, perdão. Eu fico na dúvida se eu tenho que Entendi. provar tudo aquilo ou se eu posso usar diretamente. Como todos os versos têm grau par, ele é euleriano. Ou Entendi se sua eu tenho. pergunta. Tá, aí a resposta é depende. Depende. Por exemplo, esse próprio enunciado que eu acabei de falar, né? Se G tem todos os versos de grau par, então G é euleriano. Bom, uma vez que você sabe que isso é verdade, você pode usar mais à frente, não tem problema. Em vários assuntos, a gente consegue provar coisas porque a gente já tem o conhecimento prévio. Então, por exemplo, usando essa implicação em relação aos grafos eulerianos, você pode aplicar sim em outros exemplos, não precisa demonstrar tudo de novo. Entendeu? É igual a gente usa o teorema do aperto de mãos. Entendi. A gente usa o teorema do aperto de mãos para inúmeras coisas. Se vocês forem olhar o gabarito da lista lá, várias provas são assim. Pelo teorema do aperto de mãos, você tem tal e tal coisa. O segundo resultado do curso que eu provei foi para mostrar que existe um número par de vértices de grau ímpar. Eu provei isso usando o teorema do aperto de mãos anterior. Mas dentro daquele teorema, eu não provei o teorema do aperto de mãos, porque já foi algo que você já conhecia, porque eu tinha provado anteriormente. Isso se aplica também aqui mais à frente no curso, entendeu? E aí, quando eu falei aqui depende, né, foi a primeira resposta que eu te dei, é porque, bom, depende de qual foi o tipo de pergunta, né? Se a pergunta foi mostre isso, então você tem que mostrar aquilo, mesmo que você saiba que aquilo é verdade. Enfim, deixa eu tentar falar diferente. Aqui no exemplo, se todos versem grau par, então o grafo ele é euleriano. Isso é para você mostrar. Então você não pode dizer que isso é verdade porque eu passei isso em aula ou porque você já conhecia anteriormente, entendeu? Entendi, mestre. Já que estão aí nesse debate, aí eu queria entender assim. Tipo assim, Deixa o eu que que falar tem das mais próximas, força? tá? Mas fala aí. Das Não, próximas eu quero falar rapidinho. só ia perguntar assim sobre colorário, teorema, todos têm a mesma força, pode ser usado, ou no fato de ser um teorema já posso usar direto, Não, mesmo que não. isso eu até falo nessa aula. Logo na primeira aula sobre técnicas de demonstração, eu falo um pouco a diferença dessas coisas, né? Desses nomes. Então, isso ainda é em relação ao enunciado, né? Então, a gente tem uma proposição. Travou. Ih, travou. Voltou. Então, uma implicação, que bem em geral é o que a gente quer provar, uma implicação, né? Ela é o que a gente chama de proposição, tá? Uma implicação é uma proposição. Essa proposição, ela pode receber alguns nomes. Então, quais são os nomes que ela pode receber? Ela pode ser um teorema, pode ser um lema, pode ser corolário. Dependendo do lugar, a pessoa só vai chamar proposição. Dependendo do artigo, do material e tal, vai aparecer proposição aqui como um outro tipo de equivalência, de implicação, tá? Então, assim, isso só são nomes, tá?
pode ter lugar que você veja lema do aperto de mãos, mas pode ter lugar que você veja teorema do aperto de mãos. Então, não tem muito bem uma regra. A única coisa que a gente faz é o seguinte, que a gente fala, né? O lema, ele é um resultado que ele vai servir de ferramenta no futuro. Tá? Então, se aplica assim você falar lema do aperto de mãos. Porque você vai ter alguma outra proposição que você, dentro dele, vai precisar usar esse lema, esse resultado anterior. Por acaso, o do aperto de mãos. Entendeu? Então, por exemplo, você está lá demonstrando, mas aqui você usa algum resultado que você já sabe anterior. Então, esse resultado anterior é o que a gente chama de lema, porque ele se aplicou como uma ferramenta aqui nessa demonstração. Isso é um lema. Lema não é o resultado principal que você tem. Ele é um resultado um pouco como auxiliar. Tá? Beleza? Beleza, mestre. Aí você tem Mas o teu... é o resultado que você achou, né, professor? Oi? Durante a prova. É o resultado que você achou durante a sua prova, desenvolvendo? Não, não. É um resultado que eu uso, já conhecido. Isso. Não, você também pode ter provado isso, pode ser seu, não tem problema. Mas está lá no meio do artigo um enunciado lá. E você provou isso. Você pode até chamar de teorema, tá? Mas ele vai receber nome de lema, beleza. Isso daqui é um enunciado. Foi provado, beleza. Tem a demonstração dele lá, bonitinho, provou. Mas aí pode ser que tenha algum outro resultado, sei lá, um R implicar em Z. É um outro resultado. Não tem, a princípio, muito a ver. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Aí você vai demonstrar ele. Aí você está demonstrando, mas vai que você tem que usar esse resultado anterior aqui. Entendeu? Igual eu falei que o teorema, ou o lema, enfim, o lema do aperto de mãos, ele é usado no meio de várias demonstrações que a gente tem. Certo? Uhum, certo. Então, por conta disso que a gente chama ele de lema. Porque ele vai ser útil, esse enunciado, não a demonstração dele, mas o resultado. Uhum. A gente vai conseguir avançar na demonstração desse enunciado, porque em algum momento, para eu sair de um lugar e chegar até o outro lugar, é como se aparecesse um P aqui, e então eu consigo concluir que. E aí eu consigo dar continuidade à minha demonstração para chegar ao fim. Ah, tá. Beleza. Então, é justamente esse nome auxiliar, ferramenta, por isso. Porque você vai utilizar para te ajudar a demonstrar alguma outra coisa. Isso é um lema. Tá? Ok. Aí o teorema, geralmente, ele é uma implicação também. Proposição é implicação, tá? É o enunciado que a gente consegue escrever por meio de uma implicação. Então, o teorema é o resultado que a gente diz o principal. É um pouco até para quem está lendo o artigo se identificar o que é principal para ele entender ali. Porque não sei o quão habitual, quão familiar, não sei o quão familiar vocês estão lendo o artigo, para ler artigos e tal. Mas vocês vão ver que quando vocês estiverem lendo o artigo, pode ser uma leitura densa, pode ser uma leitura com vários resultados ali, com várias demonstrações, e você às vezes quer saber o que é o principal dali. Então, geralmente, o resultado principal é o teorema. Você vai ter enunciados que vão ser lema, vão ser corolário, que eu vou chegar lá já já, mas alguns vão ser teoremas. Aí, teorema é isso, é como você vai construindo, né, a seção. Você tem uma seção da sua leitura lá. Então, você tem vários resultados ali. Esses vários resultados, você consegue associar eles de alguma forma e ter um outro resultado, porque dentro dele você vai aplicar vários lemas na demonstração e tudo mais. E você pode aplicar outras coisas de conhecimento prévio também. E aí, isso é o resultado principal. Então, esse é o teorema. Tá? Então, o teorema a gente enxerga assim, como sendo o principal, mais impactante ali naquela seção, naquele artigo,
enfim, onde você estiver lendo aí. Isso é um teorema. Tá? Aí, entenderam o que é o teorema? Eu entendi que o teorema, pelo que você falou, ele pode ser provado, né? Pode ser Claro, demonstrado. não, tudo isso pode ser demonstrado. Não, e tudo isso não só pode, como tem que ser demonstrado. O único tipo de resultado que não é para ser demonstrado é o que a gente entende como axioma, que eu nem coloquei aqui. Axioma é uma proposição que ela é verdadeira, é uma verdade absoluta que naquele contexto não tem demonstração. Então, existem alguns axiomas na matemática. A gente se baseia todos os outros resultados tendo como base os axiomas. Então, na geometria, por exemplo, na geometria euclidiana, tem os axiomas de Euclides. São a base dos resultados, das propriedades que são válidas, e com eles que a gente consegue provar as outras proposições. Então, por exemplo, existe o teorema de Tales. Não sei se vocês lembram disso. Na geometria. O teorema de Tales se refere a retas. Retas que são paralelas e retas que intersectam essas retas paralelas. Então, por exemplo, existem retas paralelas, finge que isso aqui é paralelo a isso, e existem retas que intersectam, por exemplo, assim. E aí, com isso daqui, você consegue estabelecer diversas propriedades. Por exemplo, que esse ângulo daqui ele é exatamente igual a esse ângulo daqui. Esse ângulo daqui ele é exatamente igual a esse ângulo daqui. E recebem até nomes, né? Esse daqui com esse também, esse é igual a esse, então esse também é igual a esse. Enfim, você tem inúmeras coisas que você consegue provar. Mas você consegue provar isso que eu acabei de falar, por exemplo, que isso é igual a isso. Como? Você tem que ter um princípio ativo, né? E isso entra até numa discussão filosófica, né? Porque para que serve axioma? Axioma ele serve para ter como base para que tudo que vem depois possa ser provado a partir desses axiomas. Então é a base. Aí se você pensa, pô, mas por que a gente não prova o axioma? Você pode até pensar nisso. Beleza, então não vamos provar. Aliás, por que a gente não prova, né? Então você pode até pensar ao contrário. Então tá, vamos tentar provar axioma. Ok, mas como é que você vai provar axioma? Você tem que ter algum conhecimento prévio anterior, né? Então, se isso daqui, que era o axioma, que é a base, não é mais, precisa de ter algo anterior para você ter vindo para cá. Mas, ok, o que é isso que vem antes? Tem que ser provado? Então tá, mas é provado como? Tem que ter algo anterior. Mas quem é esse anterior? Então, por isso que o axioma é justamente a base que tem para que tudo tenha como base esses axiomas. Axioma de Peano são outros axiomas em outra área, que a gente usa em álgebra, que, por exemplo, a gente usa aqui em indução matemática, né? O axioma de Peano se refere justamente à boa ordenação que tem nos inteiros. Você pode pensar em provar o axioma de Peano, né? Mas você acaba recaindo no outro axioma, que é o da boa ordenação. Então, você lida com problemas que são equivalentes. Então, você não saiu do problema. Então, mas proposição aqui, teorema, lema, corolário, tem que ser demonstrado. Tem que ser demonstrado. Porque não é axioma. O único que não é demonstrado é o axioma. Entendeu? Axioma é a mesma coisa que a gente fala de postulado, né? Postulado e axioma são palavras iguais, tá? Bom, também existe o conceito que não tem a ver com resultado, mas é com definição, que é de primitiva. O conceito de primitiva se refere à definição, não à propriedade, tá? Vocês conhecem alguma primitiva? Algum exemplo de primitivo? Conceito primitivo? Conceito de derivada? Seria? Não. Não.
E derivada tem como a gente argumentar por meio de limite e tudo mais e tal. O conceito de primitivo, ele se refere justamente à definição de coisas. Então, por exemplo, o conjunto é um conceito primitivo. Qual é a definição de conjunto? Não tem. Existe algumas coisas que a gente sabe que o conjunto tem que ter. É uma coleção de objetos bem definido e distintos. Você não pode ter objetos repetidos num conjunto. Mas veja, como eu falei, é uma coleção. E o que é uma coleção? É um conjunto. É um conjunto. Você fica nesse ciclo aí. Você pode tentar tirar essa palavra coleção e falar um agrupamento. Tá, mas o que é um agrupamento? Então, da mesma forma, como você tem resultados que a gente entende como sendo axiomas, também existe o similar a isso, sendo se referindo a definições de coisas. Então, definição de ponto, a gente não tem, é uma primitiva também. Uma definição de reta, também não tem. Tem uma consequência do que a gente entende como reta, mas é uma consequência, não é uma definição. A gente sabe que numa reta você tem infinitos pontos ali, né? Não tem curva, né? E tudo mais, enfim. Mas são consequências desse entendimento do que é a definição daquilo. Tá claro o que eu tô falando? Acho que eu tô até fugindo um pouco do assunto, né? Sim, até claro. Tá. Mas tá sendo válido isso que eu tô falando pra vocês, gente? Sim. Tá? Uma base que eu nunca vi antes. Tá mais um bate-papo aí do que alguma revisão sobre grafos, né? Eu tô com uma dúvida no desenvolvimento das provas e avaliações que a gente vai fazer. Tá. Eu quero chegar lá. Mas só deixa eu terminar, então. Isso, o teorema é o resultado principal. Tá? Eu só entrei nesse outro assunto, axioma e tudo mais, porque o Leandro falou de ter ou não ter que ser demonstrado coisas, né? Aí, beleza. Então, você já sabe o que é o lema, já sabe o que é o teorema. Agora, um corolário. Corolário também é uma proposição, sendo que é uma proposição que ela vem como consequência do teorema. E aí, bom, veja, teorema é o que é o principal, mas esse resultado principal pode ser que você consiga extrair alguma coisinha aí que não estava escrito no teorema. Juntando na demonstração mais alguma outra coisa, com mais alguma outra coisa, dá um resultadinho menor. Entendeu? Isso é o que a gente entende como corolário. Por exemplo, quando a gente estudou emparelhamento máximo, emparelhamento perfeito, eu falei sobre o teorema de Berge. Você lembra do teorema de Berge? Era uma condição necessária o suficiente para o emparelhamento que você estava olhando ser máximo. Então, o emparelhamento M, num grafo qualquer, ele é máximo se e somente se neste emparelhamento não tiver caminho M aumentante. Alternante. Aumentante. Entendeu? Não tem caminho M aumentante. Tá? Isso a gente provou. É um se somente se. Então, a gente mostrou os dois casos, tanto a ida quanto a volta. Os dois casos foram por contrapositiva, que eu vou entrar nele já já. O tipo de demonstração que eu utilizei em cada caso. Sendo que a gente conseguiu, depois de ter demonstrado aquilo, uma consequência, que foi um corolário, que era algo que se referia a árvores, por exemplo, que na árvore, qualquer árvore admite no máximo um emparelhamento perfeito. Veja, o teorema de Berge não falava nada sobre árvores. Falava sobre emparelhamento máximo em caminho aumentante. Era isso o teorema de Berge. Mas, especificamente, aplicando ou mesmo a técnica que a gente utilizou numa das etapas do teorema de Berge, especificamente a árvores, aplicando essa técnica em árvores, a gente consegue extrair mais alguma coisa, que foi, por exemplo, isso que eu acabei de falar, que na árvore possui, no máximo, um único emparelhamento perfeito. Então, isso foi um corolário. Tá? Então, beleza. Deixa eu avançar aqui, porque, né? Enfim, contrapositiva. A contrapositiva ela é equivalente à direta, ou seja, o que eu quero demonstrar é uma implicação, é um enunciado, né? É uma proposição. Então, P implica em Q. Mas aí,
A contrapositiva é o seguinte, você não trabalha com essa causa para chegar nessa consequência Q. Você trabalha com a causa sendo a negação de Q. E a consequência disso vai ser a negação de P. Então, é esse enunciado que você quer mostrar que ele é verdadeiro. Tá, e o porquê? Por que a gente pode fazer essa troca aqui? Porque essas expressões lógicas são equivalentes. Então, para entender isso, vocês assistam minha aula de tabela verdade, lá da playlist, na aula 2, lá, sei lá. Enfim, tem uma lá que é contrapositiva. Vocês podem olhar na própria aula da técnica de demonstração, né? Enfim, e aí, o que você tem que trabalhar agora é nessa informação. Então, o que é essa informação? Por exemplo, aqui, se G é conexo e é cíclico, então G é uma árvore. Então, você tem que trabalhar na causa não é mais que G é conexo e é cíclico, mas é que G não é árvore. Se G não é árvore, então G não é conexo ou G não é acíclico. Beleza? Então, mas eu vou achar essa G não é conexo e não é acíclico, né? Ou. Aí a gente tem que ir para a aula que lembre o que é a negação de uma conjunção. Porque, veja, isso daqui é uma implicação. A causa é uma conjunção. É esse, tá? Então, quando você tem alguma coisa que é uma conjunção, então eu vou botar letras aqui, A e B, sendo que ela está sendo negada, é porque isso daqui é a mesma coisa que você ter a negação de A ou a negação de B. Isso é o que a gente entende pela lei de De Morgan. A lei de De Morgan é isso daqui. Você pode tentar trocar isso para exemplos mais fáceis. Por exemplo, sei lá, Rodrigo vai passar na matéria e Tiago vai passar na matéria. Isso é o que está aqui. Tá? São duas propriedades que estão acontecendo por meio dessa conjunção. Agora, se eu quero negar essa informação que eu falei, é que eu tenho que negar o fato dos dois terem passado. Então, é porque o que acontece? Tiago não vai passar ou Rodrigo não vai passar. Estou querendo fazer premonição nenhuma não, tá, gente? É só um exemplo aqui. Amém. Então, mas está claro? Então, por isso que aqui é esse ou que vai aparecer nessa negação. Se G não é uma árvore, então G não é conexo ou G não é acíclico. Certo. Por isso que é importante ter esse entendimento desses conectivos e dessa simbolização, porque a equivalência você vai conseguir ter coisas bem mais tranquilas para trabalhar. Aí, beleza. Uma vez que você já entende o que é a contrapositiva, que você pode, então, tentar uma demonstração por esse fato daqui, em que tipos de exemplo a gente aplica essa técnica? É difícil falar também, porque eu posso provar desse jeito, mas também posso provar desse jeito aqui, né? Então, ser mais fácil ou mais difícil depende muito, né? Mas tá, essa técnica aqui, por exemplo, a gente aplicou no próprio Teorema de Berge. Tanto a ida quanto a volta foi por contrapositiva. Então, retorna lá só e vê. Agora, por que eu apliquei a contrapositiva? Porque o enunciado é assim, ó, P implica em Q. Então, a gente aplica muito a contrapositiva quando você pensa o seguinte, tá bom, pensa que não ocorra essa consequência, ou seja, que ocorre justamente a negação dela. Muitas das vezes você tem isso aqui como consequência bem imediata. Essa negação da causa, né? Vou dar uma. Então, a gente pode até relembrar aqui um exemplo e ser um pouco mais concreto nisso. Na Avion 1. Vocês lembram da Avion 1? Não. Editando.
essa 1 letra A, tá? Então, aqui é a definição de grafo linha, né? Vocês fizeram a lista, a V1, não fizeram? Eu fiz. Né, vocês Verdade. fizeram. Tá. Então, beleza. A número 1 fala o seguinte. Então, eu não vou falar que é o grafo linha, né? Porque já está escrito, vocês já fizeram. Mas beleza. Determine uma condição necessária o suficiente para que um grafo bipartido G, tá? O seu grafo linha também seja um grafo bipartido. Lembra dessa questão? Uhum. Uma condição necessária o suficiente para que um grafo bipartido, você tenha que o grafo linha dele também seja bipartido. Ou seja, eu quero alguma condição que seja o seguinte. O que tem que acontecer com aquele grafo? O que ele tem que ter para que o grafo linha dele seja bipartido? Mas é tanto não só suficiente, mas também necessário. Tá? Ou seja, é que o grafo linha, ele tem que ter, ou seja, se ele tem aquela propriedade, ele também é bipartido. Qual foi a resposta que vocês colocaram? Então, primeiro, aqui é até um pouco diferente, né? Porque não tem um enunciado para vocês provarem. Vocês têm que primeiro pensar no enunciado, para depois pensar na demonstração. Então, é uma tarefa um pouco, né, maior aí do que se fosse somente, ó, prova isso e pronto. Tá? Então, beleza. O que a gente tem, né? A gente tem um grafo, e aí você tem que analisar como é o grafo linha dele. Então, a gente pode pensar num caso simples. Vamos pensar nisso daqui. Beleza? Esse grafo aqui. Só para entender bem essa consequência de grafo linha em relação ao seu grafo anterior e tal. Esse aqui é o grafo G. Como é o grafo linha dele? Quase igual. É exatamente igual, né? Então você pode até pensar assim, ó. Vamos dar nome não para os vértices, mas para as arestas, para a gente identificar melhor, porque elas que vão aparecer depois, né? Então você vai ter A, B e C, porque para cada aresta você vai ter um vértice, né? E aí como é que a gente vai juntar, né? É justamente se duas arestas têm um extremo em comum. Então A tem um extremo em comum com B, essas duas arestas, então eles vão ser vizinhos. O A também tem com C, então vão ser vizinhos aqui. E o C tem com B, então vão ser vizinhos aqui. Deu o mesmo grafo, né? Isomorfo mesmo ao grafo, né? Bom, então é um pouco por meio disso que a gente vai conseguindo juntar essas informações para ter uma melhor clareza da relação que o grafo tem com o seu grafo linha. Mas aí acontece que sempre o grafo vai ser isomorfo ao grafo linha? A resposta para isso é não, né? Então vamos olhar um outro exemplo aqui. Assim, como vai ser o grafo linha? Vamos de novo colocar letras A, B, C, D, E, F. Então você tem A, B, C, D, E e F. Tá? Então, A tem extremo com B, então A vizinho a B. A tem extremo com D, então A vizinho a D. A tem extremo com E, então A vizinho a E. Com A acabou, né? Agora com o E, vamos para o E. E tem extremo com F, então E, aqui é o F. Né? E tem extremo com D, então E vizinho ao D. Beleza? F tem extremo com E, a gente já fez. F tem extremo com D. F tem extremo com A? Não tem. Mas tem extremo com C. Certo? F tem extremo com C. Né? Agora tá. Mas quem? D tem extremo com C. B tem extremo com C.
Beleza? E acabou? Acabou? Tem mais alguma coisa para ser feita aqui? Acho que acabou. Ó, porque o E, né, não tem com C, E não tem com B, né, porque o B está aqui embaixo, C está aqui em cima. Então, olha só, deu o mesmo grafo? Não deu, né? Então, é interessante fazer esses exemplos para ter uma melhor clareza. Por que que não deu igual? Vocês têm alguma suposição, alguma ideia do porquê que não deu o mesmo grafo? Alguma suposição? Não? Porque não é uma clique? Não sei. Porque não é uma clique? Vamos Porque pensar na no clique... outro exemplo. Assim, como é que seria esse grafo aqui? O grafo linha dele, né? Começar dando nome aos restos. Vou botar aqui, ó. A, B, C, D. Então, A, B, C, D. Beleza. Então, A é vizinho ao D, A é vizinho ao B. B é vizinho ao D, certo? E B é vizinho ao C. Ok? Então, olha só. O que é isso? É um K3, né? Por que eu tenho esse K3 aqui? Porque você tem um nó com grau 3 no grafo original. Por conta disso daqui. Isso aí. Tem um vértice com grau 3 ali. Então, tá claro para vocês que o grau é super importante, o grau do vértice. Vai indicar alguma coisa aqui no grafo linha dele? O que vai indicar? Que tem ciclo ímpar. Não necessariamente, né? Porque aqui deu 3, mas se tivesse mais um aqui, teria ciclo ímpar também ou não teria? Creio que sim. Por quê? Se tivesse mais um F, vou botar F. Então, se tem mais um vértice aqui, F. Aí o F vai ser vizinho ao quem? Ao A, ao B e ao D também. Tem ciclo ímpar? Tem. Tem ciclo ímpar. Mas o ponto é até mais forte. Aqui, ó, deu grau 1, 2, 3, 4. O que é isso aqui? É uma clique de tamanho 4. Então, a relação é a seguinte. O vértice um vértice do grafo vai implicar em necessariamente ter uma clique daquele tamanho. Por quê? Porque se você tem um grau X, é o grau ali do vértice, você tem X arestas com extremo naquele vértice. Né? Então você tem X arestas com extremo nesse vértice. E o que isso vai acontecer? Vai acontecer que todos os vértices associados a essas arestas vão ser vizinhas, porque tem esse extremo em comum. Isso mesmo que a Cíntia colocou. Arestas incidentes em G adjacentes em G, formam uma clique no grafo linha. Então, vê que com esses exemplos a gente montando, aqui então tem um 2, 3. Então, tem uma clique de tamanho 3 com os vértices lá no grafo linha. E, D e A. E, D e A. Aqui. Esse triângulo aqui é justamente por conta desse vértice com grau 3. A mesma coisa aqui. F, D e C. Então, F, D e C, da mesma forma, forma um triângulo aqui. Porque tem esse vértice com grau 3. Beleza?
Então, com esses exemplos, a gente consegue entender isso. Aqui, olha só, todo vértice em grau 2, no grafo linha também. Entendeu? Você não está gerando cliques maiores do que o tamanho do grau dos vértices ali, do grafo G. Tá bom? Então, veja que isso está aproximando a gente o entendimento do que a gente quer. Porque o que a gente quer é relacionar algo que envolva o grafo linha ser bipartido. Assim como o G é. Ok? E a gente sabe, então, tem que usar o quê? Que informação? Ciclo. Porque a gente está vendo que o grafo linha tem uma relação muito forte com os graus dos vértices do grafo G. Certo? Então, o que quer dizer? Se você está olhando um grafo G, ele é bipartido. Você tem vértice com grau maior do que 2, você vai ter no grafo linha dele um grafo bipartido? Não. Não. Porque se você tem um grafo bipartido, tem algum vértice com grau maior do que 2, quer dizer que no grafo linha você vai ter uma clique do tamanho daquele grau. O que quer dizer que vai ter uma clique com tamanho pelo menos 3, com certeza. Mesmo que você tenha grau 4, igual está aqui, né? Você tem ainda um K3 aqui dentro. Então acabou, isso já não é bipartido. Então, qual é a condição? É que o grau do grafo, dos vértices do grafo bipartido tenham que ser quanto? No máximo 2. No máximo 2. No máximo 2, isso. Porque não pode ser maior do que 2. E você também não pode falar que é igual a 2. Porque não ser maior do que 2 significa ser no máximo 2. Então, você pode ter vértice de grau 1, vértice de grau 2. Né? Ok? E aí que tá. Olha como isso que eu acabei de falar. Então, olha só. Qual seria a condição? Seja G um grafo bipartido. G é bipartido, né? Se somente se o grafo linha dele, o grafo linha de G é bipartido, mas no caso, o que tem que acontecer em relação aos graus aí? Seja G um grafo bipartido. L de G é bipartido, se e somente se o grau de todo vértice do grafo bipartido G tiver valor, né, o grau, né, no máximo 2. Beleza? Não escrevi, mas está claro o que eu falei? Uhum. Então, beleza. Aí, é um se somente se. Então, tem tanto a ida quanto a volta. Tá? Então, L de G é bipartido, né? Então, se e somente se o grau de todo vértice de G por no máximo 2. Então, veja, é uma bimplicação. Então, você tem tanto, vou chamar isso aqui de P, e vou chamar isso aqui de Q. Então, você tem tanto que P implica em Q, quanto Q implica em P. Olha só a ida. Olha o que é a ida, né? É isso daqui. Que é, se L de G é bipartido, então o grau de todo vértice do grafo é maior, ou perdão, é no máximo 2. Beleza? Isso que está aqui é a ida. Então, é isso implicando nisso. De novo, se L de G é
bipartido, então o grau de todo vértice de G tem valor, for, né? Por no máximo 2, tá? Isso daqui é exatamente a ida aqui. Olha como uma ideia por contrapositiva é fácil de você demonstrar aqui. Porque lembra que a primeira coisa que eu falei é o seguinte: veja, você não pode ter vértice com um grau maior do que 2, não foi isso que eu falei? Porque já vai implicar em ter uma clique do tamanho daquele grau. Então tem um C3 ali, tem um K3 ali necessariamente. Porque o grau é pelo menos 3 de algum vértice ali dentro. Então vai implicar no grafo clique, perdão, no grafo linha, ter uma clique de tamanho 3, o que vai implicar num C bipartido. E é justamente o que é a contrapositiva disso daqui. Entenderam? Então, por isso que a contrapositiva é muito boa. Porque o que eu quero na contrapositiva é escrever e vai dar o argumento bem mais direto, que é justamente o ponto que a gente teve de conseguir escrever esse enunciado. Então, se, a negação disso, né? O que é isso? O grau de todo vértice for no máximo 2, qual é a negação disso? Não é agora todo vértice no máximo 2, né? Mas é se existe. Então, a negação do todo é o existe. Então, é se existe vértice em G com grau maior do que 2. Então, L de G não é bipartido. É isso que é equivalente a esse enunciado pela contrapositiva. E isso daqui já fica bem direto na demonstração, concordam? Que você falar, se existe um vértice em G com grau maior do que 2, então o grafo linha não é bipartido. Você argumentar isso é muito mais simples, porque a gente entende que o grau de cada vértice do grafo vai implicar em ter uma clique ali daquele tamanho. Então, se tiver um vértice com grau maior do que 2, é porque tem um vértice com grau pelo menos 3. Isso já é suficiente para você garantir que você tem um ciclo ímpar. Porque tem 3 vértices formando uma clique. Pode ter mais, mas tem 3, o que é um ciclo ímpar. Então, acabou a história, não é bipartido o grafo linha. Entenderam? O porquê a gente usa muito a contrapositiva é porque a gente tem, muitas das vezes, ao negar essa consequência, a gente ganha isso daqui bem mais simples, muitas das vezes, a negação da causa. Entenderam? Você escolheu fazer assim só porque você julgou ser mais simples, então. Porque eu julguei ser mais simples. Não quer dizer que de fato seja mais simples, mas que nesse primeiro momento de pensar, para mim foi muito mais simples. Entendeu? Então, por isso que tem, como eu falei, não tem receita. Dizer, a contrapositiva é sempre que for de tal e tal forma. Eu desconheço disso. Entendeu? Uhum. Então, é sempre bom, quando vocês estiverem com algo a ser provado, tentar essas formas. Tenta pensar nessas formas de você argumentar o enunciado. Que, às vezes, uma vai ser mais simples do que a outra. Não quer dizer que uma vai ser muito mais difícil do que a outra. Pode ser que o grau de dificuldade seja bem similar. Tá? Mas, ainda assim, eventualmente, você vai ter de um jeito bem direto. Bem mais simples. Ou bem menos difícil, né? Aí depende do ponto de vista aí. Tá? Uhum. Alguma pergunta? Professor, só na bimplicação que eu tenho que fazer, tipo, essa ida e a volta, tipo, P implica em Q e o Q implica em P. Isso, só na bimplicação.
Na implicação eu só faço P implica em quê? Porque só se refere a isso. Isso aí. Tá. Você ter que P implica em Q não significa que Q vai implicar em P. Tá? Por exemplo, se G é hamiltoniano, então G é conexo. É uma implicação, né? Mas, claramente, a volta não é verdadeira, né? Sim. Ou seja, se G é conexo, então G é hamiltoniano? Não. Beleza. Fala, Leandro. Então, grande mestre, eu fui rabiscando aqui, notando umas coisas enquanto a gente vai falando. E quando você falou da árvore, você falou de 3 propriedades rápidas assim, ser conexo e acíclico, né? E mencionou também o M ser igual a N menos 1. Aqui fica um pouco de dúvida. Esse M menos 1 já é uma das coisas que eu tenho que provar, ou já é a comprovação e tal, ou nesse caso, ou é algo que eu já uso direto para ser árvore? Não, Porque isso... Então, tem um pouco a ver com a sua pergunta anterior, né? A gente demonstrou isso, né? A gente demonstrou que a árvore tem M igual a N menos 1. Aí, beleza, uma vez que você tem isso, você vai utilizar nas suas outras aplicações. Você não precisa demonstrar de novo. Vocês entenderam sua pergunta. Professor, posso pular nesse barco e perguntar? Se eu quiser usar, por exemplo, um teorema que a gente já viu, Dirac, Whitney, essas coisas, nas avaliações, eu posso usar direto? Pode. Show. A não ser que eu peça para demonstrar esse teorema. Então, você prova o teorema de Dirac. Então, você tem que demonstrar o teorema de Dirac. Aí não pode pegar... Né? Eu não posso falar como diz o teorema de Dirac, é o teorema de Dirac, né? Exatamente, Mas, entendeu, Leandro? Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Pergunta de novo. eu acho que foi mais ou menos isso mesmo. Esse eu mesmo entendi a pergunta. Mas, quando você estava usando esse exemplo de conexo e acíclico, eu não sei se você estava usando isso na forma direta, na técnica de demonstração, mas aquela árvore. Aí, só que eu fiquei no vago na terceira propriedade, que era o M igual a N menos 1. Isso a gente demonstrou por indução. A gente demonstrou que toda árvore tem M igual a N menos 1. Então, isso a gente demonstrou lá naquela aula por indução. Aí, nesse caso, mestre, essas propriedades, digamos, ser conexo, ser acíclico e de M ser igual a N menos 1, isso são implicações. Mas preciso das 3 para ser árvore, ou duas Não. delas só? Basta 2 e você já ganha a terceira. Aqui eu nem usei, né? Você está se referindo a esse enunciado. Aqui eu nem usei M igual a N menos 1. Né? Eu usei conexo, usei acíclico e eu ganhei essa consequência. Na verdade, isso daqui é inclusive bem direto, porque é a definição de árvore, né? É a definição de árvore. Certo. Então, tem que ser conexo e acíclico, né? Porque a definição de árvore é essa. Então, nem tem nada para demonstrar. Entendeu? Mas tinha um resultado lá naquela aula que era toda árvore tem M igual a N menos 1. Em outras palavras, se G é uma árvore, então M é igual a N menos 1. E essa demonstração foi por indução, pelo que eu me lembro. E a indução, indo um pouco direto para cá já, a indução é aquilo que eu expliquei nas aulas. E onde a gente vai aplicar a indução, né? Como a gente vai aplicar a indução? Também é difícil falar, né? Porque não tem receita, né? Não tem receita. A indução,
ela aplica muito a quando você vê algo em cadeia acontecendo. Então, por exemplo, nesse resultado que toda árvore tem m igual a n menos 1, provei por indução porque essa ideia de cadeia nesse resultado aparece nisso de você meio que aumentar as árvores e construindo as árvores por meio de árvores anteriores. É um pouco por isso, sabe? Tem um pouco desse feeling aí, né? De você estar provando algo em que, se você sabe que vale para os grafos para algum n específico, você vai conseguir com isso mostrar que também vale para os grafos que tenham exatamente mais um vértice. Por exemplo, quando é indução nos vértices. Porque pode ser que seja uma indução não nos vértices, mas nas arestas ou nas distâncias, igual o teorema de Whitney, né? O teorema de Whitney a gente mostrou por indução também, e foi por indução nas distâncias, né? Então, não nos vértices, porque esse resultado das árvores é nos vértices. Então, a gente avalia que o resultado vale para quando você só tem árvores com um vértice. Isso é a base. Você assume que valha esse resultado para todas as árvores com menos do que n vértices. Agora você está olhando uma árvore genérica com n vértices. E aí, será que você consegue herdar alguma propriedade das árvores com n-1? Nesse resultado de que m é igual a n-1 é bem direto, porque basta remover alguém ali, né? E aí você recai em árvores menores. Cada árvore menor está satisfeito o resultado. E aí você só incorpora mais porque você está olhando o seu grafo geral. Tem mais arestas ali. E aí você soma, subtrai ali e tal, chega à conclusão que você queria. Então a indução é bem legal. Simplifica muito a indução. Apesar de eu saber que é normal as pessoas terem dificuldade com indução, na verdade é um jeito muito simples, porque você quer conseguir aproveitar o que você sabia, aqui no caso para grafos, né, para todos os grafos com menos do que uma quantidade genérica aí. Mas você tendo agora essa quantidade genérica, que é um a mais, enfim, esse passo, né, fazer esse passo agora, você consegue herdar várias coisas que você tinha na sua hipótese. Você consegue herdar várias propriedades. E somando o que você vai adicionando e coisas do tipo, você consegue provar o que você quer. Vocês podem passar o olho aí nessas demonstrações por indução e verem como isso foi feito. Eu até recomendo que vocês façam isso, o seguinte, não só para indução, me veio a ideia agora. Vocês têm aí da aula 1 até a aula 12, né? Como eu estudaria até a prova? Eu olharia todos os resultados de novo, mas separaria em blocos, né? Então, em tipos de demonstração. Essa demonstração que eu fiz aqui foi direto, então deixa ele para a técnica direta. Essa aqui ele demonstrou por contradição, então deixa para a técnica de contradição. Entendeu? Você separa os resultados pelas técnicas. E aí vocês vão vendo o que eles têm de comum. Não é por acaso, né? Então, por que as da indução foram por indução? Por que as de contradição foram por contradição? As de contrapositiva foram por contrapositiva. Isso vai ajudar um pouco a ter essa clareza do que você vai fazer. Entendeu? Saquei. Então, a indução acabou que eu já falei, né? A contradição é o seguinte. É bem elegante a contradição, assim como as outras também, né? Mas aqui é um pouquinho mais até, eu acho. Porque, de novo, o que você quer provar é um resultado, é um teorema, é uma proposição, é uma implicação, tá? Então, você quer mostrar o quê? O que significa mostrar a implicação? O que significa isso? É você mostrar que a implicação é verdadeira. Em lógica, né? Qualquer coisa lógica, ela vai ter somente um dos dois valores.
Certo? Certo, verdadeiro ou falso, né? Perfeito. Vai ser ou verdadeiro ou vai ser falso. É claro que isso depende do contexto, né? Por isso tem tabela verdade, porque tabela verdade, não sei como familiar vocês lembram disso, né? Vocês lembram de tabela verdade? Mas é uma tabela que está assumindo todas as interpretações possíveis para cada propriedade. Porque é o seguinte, ó, uma coisa é você falar, G é conexo, isso é uma propriedade. Mas essa propriedade vai ser ou verdadeira ou falsa, depende, né? A propriedade é a propriedade. Então, qualquer coisa que você fala é algo que você está falando. O ponto é, qual é o valor do que você está falando? Qual é o valor disso? Aí depende do contexto. Ok? Por isso que tem a tabela verdade. Porque vai ter todas as combinações de valores que cada componente, ou seja, que cada propriedade vai ter para algum objeto. Isso está tudo junto na tabela verdade. E aí o que a gente quer fazer numa implicação é mostrar que a implicação é verdadeira. Porque assim como cada propriedade, né, pode ser verdadeira ou falsa, também todo enunciado. Então, esse enunciado aqui, ele é verdadeiro ou ele é falso. Isso depende de quem? Dos valores que cada pedacinho vai ter. Então, na implicação, para ser verdadeira, caso aconteça, de fato, a causa seja verdadeira, aqui a consequência tem que ser verdadeira. Isso faz com que tudo seja verdadeiro. Caso você tenha a causa verdadeira, porém a consequência é falsa, isso é falso. Está errada essa implicação. Está errada. Então, o que é a contradição? Então, a causa verdadeira, a implicação falsa, isso tudo aqui é falso. Porque não pode acontecer essa causa e a implicação não acontecer. A promessa era, se acontece alguma coisa, então acontece outra coisa. Então você quebrou a promessa, foi uma falsa, foi uma mentira. Se chover, então eu vou ao shopping. Então choveu. Eu não fui ao shopping, então eu menti, quebrei a promessa, quebrei a implicação. Então é falso o valor da implicação. Baseado nos valores de fato teria ocorrido a causa e a consequência. Tá? Então isso é uma implicação. Eu quero mostrar que ela é verdadeira. A equivalência dela é a contrapositiva. Ok, também posso tentar mostrar dessa forma aqui. Mas a contradição é diferente. Como eu estou falando, uma coisa ou ela é falsa ou ela é verdadeira, dados os valores de cada componente aí. Tá? Então, você assume que isso não seja verdadeiro. A contradição, ela toma de partida não que a implicação seja verdadeira, mas que a implicação seja falsa. Então, partindo do suposto que a implicação é falsa, o que é verdadeiro, então? É a negação da implicação. Então, você parte da ideia de que o que acontece como fórmula verdadeira não é essa implicação, mas é a negação dela. Então, você assume que o que ocorre é a negação aqui, da implicação. Isso é contradição. É você pensar que não, está errado isso, está errado a implicação. Então, se está errado a implicação, é porque o que está correto é a negação dela. É isso aqui que você assume como verdadeiro. Ok? E o que significa essa expressão? Vocês lembram que eu falei aqui? Quando ocorre a causa? Ocorre a causa. Porém, não ocorre a consequência, isso tudo aqui é falso? Você fez a explicação. Certo? Quando ocorre a causa,
porém não ocorre a consequência, toda a implicação é falsa. Então, isso é o caso que faz com que a negação seja verdadeira. A negação da implicação. É justamente quando ocorre a causa, porém, né, é o e não ocorre a consequência. Essa fórmula ela é equivalente a essa. A gente está assumindo que isso daqui é o verdadeiro. Então, a gente está assumindo que isso aqui é o verdadeiro, porque são fórmulas equivalentes. Outro jeito de você argumentar que a negação da implicação é equivalente a essa conjunção que está aqui, aí é relembrar um pouco de uma outra fórmula equivalente da implicação. Se você tem uma implicação que é P implica em Q, isso, na verdade, é equivalente a você ter não P ou Q. É a mesma coisa. Você pode falar, se chover, então vou ao cinema. É a mesma coisa você falar, não chove ou vou ao cinema. É a mesma coisa. Tá? E aí, como eu estava dizendo, a contradição assume que isso daqui é falso. Então, assume que isso aqui é falso, porque são equivalentes. Dado que a gente assumiu que isso daqui é falso, então é porque o que é verdadeiro é justamente a negação disso. Então, a gente está assumindo como verdadeiro a negação disso daqui. Aplicando a lei de De Morgan, que é justamente a negação da disjunção, o que você tem é a negação da negação de P e a negação de Q. A negação da negação é a própria afirmação, né? Porque você tem um valor para P. Você está negando ele, mas você está negando de novo, então você está voltando o próprio valor de P. Então, é o P fazendo a conjunção da negação de Q. Então, quando você assume que a implicação é falsa, você assume que a negação da implicação é verdadeira. Então, você está assumindo que isso daqui é verdadeiro. Você está assumindo que o que é verdadeiro acontece a causa, porém não acontece a consequência. É com essas duas coisas aqui que você vai escrever no seu argumento de demonstração e vai chegar num absurdo. Então, você vai chegar aqui em alguma conclusão que não faz menor sentido em relação à sua hipótese inicial. E com isso, você vai ter, eu fiz tudo que podia fazer e cheguei num absurdo. Então, por quê? Por que cheguei no absurdo? Porque isso daqui não é verdadeiro. Então, isso daqui é falso. Se isso que está aqui é falso, é porque o que é verdadeiro é o quê? É a negação da implicação, ou seja, é a própria implicação. Então, é a implicação que é verdadeira e acabou a demonstração. Exemplos de demonstração por contradição. Vimos vários. Vocês lembram de algum? A memória falha. Não lembro nenhum. Mas nesses exemplos sempre chegam no absurdo, né? A gente usa absurdo nessas situações, né? Você chega no absurdo, você chega numa contradição. Ninguém lembra nenhum. Eu lembrei de contrapositiva, lembrei de direta, lembrei de indução. De contradição, tentar lembrar os assuntos das aulas, né? Emparelhamento, será que eu usei em algum? Sim, para mostrar justamente que em árvores existe exatamente emparelhamento perfeito. O que eu usei lá... Peraí, deixa eu tentar lembrar talvez o de Hall também foi por contradição? Foi, mas foi um pouquinho maior, né? Então tá. Mas o teorema de Hall também foi por contradição. Mas, enfim, o teorema... A consequência do teorema de Berge, a primeira consequência do teorema de Berge foi mostrar que em árvores possuem, no máximo, um emparelhamento perfeito. Então, se G é uma árvore, então G possui, no máximo,
um emparelhamento perfeito. Certo? Então, olha só. Entenderam o que eu acabei de falar? Se G é uma árvore, então G possui, no máximo, um emparelhamento perfeito. Ok? Se G é uma árvore, então G possui... E é isso que está aqui, ó. Se G é uma árvore, então G possui, no máximo, um emparelhamento perfeito. Então, o primeiro passo é você ter bem claro o que é isso daqui. Caso seja, de fato, a demonstração por contradição que você for fazer, né? É você enxergar esse enunciado, é você escreve esse enunciado. Põe o que significa a contradição. Então, lembra, se G é árvore, então G possui, no máximo, um emparelhamento perfeito. O que significa aqui é o seguinte, G não é nenhuma causa-consequência, é uma afirmação. Ó. G é uma árvore e G não possui, no máximo, um emparelhamento perfeito. O que quer dizer isso? G não possui, no máximo, um emparelhamento perfeito é porque G possui, pelo menos, 2 emparelhamentos perfeitos. Ok? Então, é essa escrita que você tem que pôr. Colocar tanto o P acontecendo, quanto a negação do Q acontecendo. Tá claro isso? É com isso que você vai juntar e usar alguma informação anterior. Por exemplo, lá usei a diferença simétrica. E aí, pela diferença simétrica de 2 emparelhamentos máximos, né? Porque você está supondo que tem 2 emparelhamentos perfeitos, então você vai e pega 2 emparelhamentos aí, faz a diferença simétrica deles. Então, a diferença simétrica dos emparelhamentos a gente viu também anteriormente, né, em resultados anteriores, que era ou caminhos ou ciclos pares, as componentes conexas da diferença simétrica. Sendo que é árvore, porque você está dizendo que o G é árvore, então você está usando esse resultado aqui. Então, você sabe que a diferença simétrica desses 2 emparelhamentos não é ciclo, não pode ter ciclo, porque o grafo não tem ciclo. Então, só sobra caminho. Mas por sobrar caminho, a gente consegue, por meio de caminhos alternantes e tudo mais, constatar, verificar que você vai ter um emparelhamento com tamanho maior do que outro. Aí que está o gargalo, onde chegou no absurdo. Porque se os 2 eram máximos, como é que um tem tamanho maior do que o outro? Não pode. Então está errado você ter falado isso daqui. Contradição? Isso foi um exemplo que eu lembrei aqui agora. Bom, a gente viu vários outros. Ô, mestre, mas independente que eu vi, você falou assim, ó, supor que a árvore... Geralmente a gente fala, quando é contradição, a gente vai supor que isso é verdade, né? Para tentar chegar no absurdo, né? Entendi. Isso. E você tem que trabalhar com essas 2 informações ao mesmo tempo. Tanto com isso, quanto com isso. Elas juntas não dão certo. Show. Então, é porque o que é o certo? As duas não estão certas, né? É porque o que é o certo ou é a negação de P, ou é a negação disso, ou o quê? Então, é isso que acontece. E isso é justamente a implicação, porque, lembra, até coloquei aqui, né? Isso é equivalente a isso daqui. Enfim, e aí, quando a gente aplica, né? Quando a gente aplica a contradição? É muito quando se refere a todo mundo satisfaz alguma coisa. Isso tem demonstração, tem resultados que se referem a isso. Por exemplo, o teorema de Hall. O teorema de Hall se referia a grafos bipartidos e que você tem emparelhamento máximo de modo que sature todo o vértice de uma parte. Então, tem uma equivalência lá, né?
mas que basicamente é que para todo subconjunto de vértices da parte x do grafo bipartido com a partição xy, você tem que, para todo subconjunto de vértices de x, o tamanho da vizinhança desse conjunto S é maior ou igual ao tamanho de S. Então, vê, isso apareceu um todo, alguma coisa associada aí, né? A esse todo S aí. Então, a contradição é interessante aí. Aí é uma ida e volta, né? É uma bimplicação. Mas, enfim, quando aparece um tipo de argumento, um tipo de enunciado por contradição, aliás, quando aparece um enunciado em que a gente pode demonstrar por contradição, é interessante quando você tem esse todo aparecendo aí, e ele é o que vai ser negado. Porque você negar algo que se refere ao todo é você falar que existe alguém que não satisfaz. É muito mais fácil você falar de um único caso, que é geral o suficiente, mas ainda assim é um caso, do que você falar sobre todo mundo. Concorda? Lá nesse exemplo, a gente tomou, olha só, supõe que você tenha um conjunto S que não satisfaça aquilo que você quer. É nele que você vai trabalhar e você vai chegar a uma contradição ali. Não tem regra também, mas é um pouco do que acaba acontecendo no dia a dia. Tá? Mas vejam, igual eu falei antes, separem os resultados que tem aí, que são vários, em bloquinhos, em caixinhas aí, de tipos de demonstração que foram usadas. E tentem chegar em alguma coisa comum, o que tinha em comum dentre eles, para vocês terem uma intuição maior no que for aparecer assim, vocês têm que demonstrar qual caminho você vai tomar. E todo tipo de pergunta, enfim, eu já demonstrei vários resultados para vocês. Então, vocês podem usar os resultados, igual na lista. Se vocês forem olhar as listas, vários resultados que estão lá são consequências de teoremas que foram demonstrados em aula. Outros não, foi só uma questão de conta, de argumento um pouquinho diferente e tal. E eu recomendo que vocês olhem, se vocês não olharam, olhem com atenção os gabaritos, as respostas nas listas lá, nos gabaritos, são curtas muitas das vezes, mas tentem ver se o que está lá está fazendo sentido, se vocês estão entendendo, porque quando eu fiz o gabarito, eu fiz bem rápido, eu fui pensando e escrevendo, sem ter uma riqueza de demonstração que se espera numa prova, assim, né? Fui mais um sketch de demonstração, né? Mas tem lá a essência dessas demonstrações. Mas ainda assim, vejam se todo passo a passo está fazendo sentido. Ok? Meio que acabei, porque por casos é quando você consegue separar aquilo que você quer em vários casos. Então, trata cada caso separadamente. Por exemplo, a bimplicação você separa em casos, porque você tem um caso de demonstrar a ida e a volta. É um tipo de demonstração por caso, quando é uma bimplicação. Quando você consegue separar, vamos separar aqui nos grafos que tenham uma quantidade par de vértices, aí prova. Agora vamos ver os grafos que têm uma quantidade ímpar de vértices, aí prova. Então você está provando separadamente cada caso aí. Método probabilístico, a gente usa muito o conceito de média. Quando, por exemplo, tem uma coisa interessante em média, que é quando você faz a média é isso de qualquer coisa, né? Da nota de vocês, por exemplo. Vamos supor que a média de vocês deu 7. O que isso significa? Significa que tem alguém que tirou a nota igual à média ou acima, e também tem alguém que tirou a nota da média ou abaixo. Então você garante essa existência. Quando você tem algo que garanta a existência de alguma coisa, você consegue ter algo envolvendo probabilidade. Que você garante a existência,
a probabilidade é maior do que zero. Ou muitas das vezes é a média que a gente faz. Então a gente consegue garantir a existência de alguma coisa. E é isso que a gente quer. É quando o resultado se refere, o enunciado se refere a, existe grafo que satisfaz isso, isso e aquilo lá. Tá? Se dentre todos os grafos que você tem, você consegue de alguma forma estabelecer que na escolha de todos esses grafos, na escolha de um, você tem uma probabilidade maior do que zero, é porque existe um grafo que atende aquelas propriedades que você quer. Entendeu? Entendi vagamente. Quando você quer provar, existe um grafo que satisfaz uma série de propriedades lá. É isso que você quer demonstrar. Quando você consegue estabelecer algo envolvendo probabilidade de que, dentre todos os grafos, existem um número exponencial de grafos. Dentre todos os grafos, existe a probabilidade maior do que zero de ter um grafo satisfazendo aquela propriedade que eu queria, então é porque existe um grafo que satisfaz a propriedade que eu quero. Uhum. E a gente usa muito isso no método probabilístico. A gente usa muito isso e outras coisas também. E isso daqui, o único contato que vocês vão ter é em teoria de Ramsey. Tá? É uma aula que eu tenho para falar sobre teoria de Ramsey e isso vai aparecer em uma das demonstrações. Mas existem várias outras que se aplicam esse método daí. Beleza? Indução eu falei, né? Também e tal. Então, é isso, gente. Eu acho que foi por conta de uma pergunta do Nathaniel, eu fui falando aí de várias coisas, né? Sim. Beleza? São 8 horas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Respondi sua pergunta, Nathaniel? E muito mais, né? Que bom. Acho que o Thiago também perguntou algo envolvendo isso, né? Eu consegui ajudar de alguma forma? Sim. Eu tô com uma dúvida no enunciado da V12 só. Tá. Posso perguntar? Pode, deixa eu abrir ela aqui, porque Já. acho que não tem ela aqui, não. Mas minha dúvida é só entender o que é uma classe de grafos ser fechada sobre a operação. Ah, tá. Acho que o Carlos perguntou isso também na... Aí, ó, tá vendo? Saiu. Putz, deixa eu soltar aqui. Ih, como é que eu jogo ele pra cima? Acho que você arrasta pra cima de novo. É, mas ele... Pronto. Tá. Isso eu acho que eu até falei aqui em alguma outra aula. Cadê ele aqui? Fechado. Aqui. Mostra que a classe bloco é fechada, né? Isso. Então, ser fechado, isso de modo geral, tá? Para qualquer tipo de operação que você faça. É quando você tem elementos. Faz uma operação. Esses elementos anteriores, antes de você fazer a operação, satisfaziam uma propriedade. Você fez a operação entre eles. Concorda que a operação gera um outro elemento? Sim. Tá. Se a operação é fechada, significa que esse elemento gerado também satisfaz a propriedade que os dois operandos satisfaziam. Que o elemento anteriormente satisfazia, que os elementos anteriores satisfaziam. Então, por exemplo, quando a gente fala a operação de adição nos naturais é fechada, é porque se você pegar dois elementos naturais, soma eles, o resultado vai dar um elemento natural. Entendi. Então, aqui nesse contexto, né? Mostre que a classe dos grafos blocos é fechada sob a operação de subdivisão. Então, a operação é subdivisão. Então, você pega um grafo, no caso, qualquer grafo, né? Que ele seja um bloco. O grafo é um bloco. E aí você faz a subdivisão desse grafo. O grafo que você obteve de resultado, você tem que provar que também é um bloco. E nesse caso, a operação é em uma aresta qualquer, certo? Não é em toda a aresta. Aí a gente tem que olhar a definição de subdivisão.
Uhum. Então, uma operação em gráfico é como subdivisão de arestas, onde para uma aresta, o V você remove e adiciona o caminho entre essas, dessa forma aqui. Uhum. Então, é isso que você tem que olhar. Tá? Okay. Tem que obedecer bem a definição que foi posta, né? Beleza? Beleza. E aí, bom, o que significa bloco? Aí você tem que olhar. É atender a definição de ser bloco, que pode ser também, muitas das vezes, trocada, no caso, não por atender a definição, mas atender a caracterização de bloco. Igual a gente fala, mostre que não sei o que lá é bipartido. Mostre que o grafo é bipartido. Como é que você faz isso? Você pode mostrar que justamente o grafo satisfaz a definição de ser bipartido, que é a qual? Você conseguir ter a partição em duas partes, de modo que só há arestas de uma parte para outra, né? Isso é você verificar que atende a definição. Uma outra forma é você mostrar que vale, para esse grafo específico que você está olhando, a caracterização dos grafos bipartidos. Que, no caso, é você verificar que não tem ciclo ímpar. Ou a mesma coisa, você tem que verificar que o grafo ele é euleriano. Como é que se faz isso? Você pode verificar que tem um percurso de Euler lá, ou seja, verificar que atende a definição. Uma outra forma é você verificar que satisfaz a caracterização que a gente conhece, que é que todo vértice tem tamanho par, tem grau par. Entendeu? Nos blocos também tem isso. Tem a definição de bloco, mas também tem algo que a gente consegue entender de um bloco, a caracterização de um bloco. E veja nessas aulas anteriores aí. Entendeu? Uhum. Beleza? Uma pergunta? Beleza. Então tá, gente. Estudem aí. Tem bastante matéria, né? São 12 aulas aí. Deem uma olhada nisso tudo. E aí, como eu falei aqui, né? Vocês ponham aqui o que vocês queiram que eu fale, mais concreto, talvez, sei lá. Mas enfim, é porque tem bastante coisa, né? Tem bastante aulas, tem bastante listas, bastante exercícios. Não bastante listas, né? Mas bastante exercícios de listas. Então, se tiver algo aí que não tenha ficado claro, é bom, né? Que fique claro, né? Tá? Beleza? Professor? Fala. Só uma pergunta de sim ou não. É que eu estou querendo fazer desde o começo, mas aí desviou aí, né? Eu até anotei aqui, deixa eu anotar aqui. Se um fecho, naquelas aulas de fecho, né? Relembrando aquelas aulas de fecho, se um fecho ele não é completo, não é possível afirmar que um grafo é hamiltoniano? Então, aí você vai ter uma dificuldade quase, não exatamente, mas quase que igual anteriormente que você tinha para saber se o grafo era hamiltoniano. Tá. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá, ok. Pode ser que tenha simplificado, pode ser que não. Tá bom. Valeu, obrigado. Nada. Pode ser que o fecho do grafo seja o próprio grafo. Então, você não tem o grafo completo e aí você não mudou nada em grau de dificuldade. Tá. Mas, então, respondendo melhor, sempre é possível você verificar se um grafo é hamiltoniano ou não. Entendeu? Sempre é possível. O problema é em quanto tempo isso demora você ter essa resposta. Tá, entendeu? Entendi. Então, em relação a isso, dizer sim ou não, na verdade é sim, sempre é possível. Mas aí você pode demorar um tempo exponencial e aí não é bom. Tá, ok. Entendeu? Tá? Mas é isso. Tudo bem? Podemos encerrar? Acho que tá tudo bem. Por aqui sim. Então tá. Então, aguardo vocês na quarta. E boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu.